muitas culturas com um conceito de prazer bem diferente daquele que a maioria de nós tem, mas há um lugar no mundo onde um costume local torna sagrado saber como dar prazer a uma mulher? Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos dar uma olhada mais de perto em Ruanda, um dos países mais trágicos do mundo, com um passado trágico, mas que, apesar disso, melhorou tanto que agora é conhecido como a Suíça da África. Ruanda, um lugar com tradições tão surpreendentes quanto a do Kunyaza, o costume que faz de suas mulheres provavelmente as mais satisfeitas do planeta. Um país com curiosidades trágicas, como o fato de ter sofrido um dos genocídios mais brutais da história há algumas décadas, que causou a aniquilação de mais de 75% da população Tutsi em menos de 100 dias. Mas também é um país com maravilhas naturais, como o Parque Natural dos Vulcões e as Montanhas Virunga, os melhores lugares do planeta para observar os gorilas das montanhas, ou o Grande Vale do Rift, uma das maiores fendas geológicas, que faz com que aqueles que a observam das alturas acreditem que a África foi dividida em duas realidades opostas, como a do presente esperançoso que transforma um dos países com o pior dos passados em uma das nações com o maior crescimento econômico e social da última década. Um crescimento sem paralelo também para as mulheres, pois além dessa tradição única no mundo que você conhecerá em breve, este é o país do mundo com mais mulheres deputadas. Uma realidade que fala muito positivamente das oportunidades e liberdades desse pequeno país africano. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que conhecer Ruanda conosco vai surpreender você. Vamos começar. Bem-vindo a Ruanda, um dos tesouros mais bem guardados no coração da África. Ruanda é um dos menores países da África, um lugar cheio de história, beleza natural e resiliência como nenhum outro, pois está sendo transformado de maneira tão espetacular que poucos países do mundo podem se comparar a ele. E menos ainda se pensarmos no passado trágico e nas carências que, infelizmente, e apesar de ter recursos mais do que suficientes, a maioria dos países africanos sofre. Situada no leste da África, Ruanda é conhecida por seu tamanho compacto, mas de grande impacto. Apesar de seu tamanho de apenas 26.338 km², esse país cativou a atenção do mundo com suas maravilhas naturais, cultura única e progresso. Ruanda é especialmente notável por sua densidade populacional. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, que seria semelhante ao de países como El Salvador, Ruanda tem uma das maiores densidades populacionais da África, com mais de 12 milhões de pessoas. Isso se deve, em parte, ao grande número de pessoas que vivem em áreas urbanas e à densa população rural. Em termos de natureza, Ruanda é realmente excepcional e surpreendentemente pouco conhecida, abrigando uma biodiversidade tanto em sua fauna quanto em sua flora, que a coloca entre os destinos mais extraordinários do mundo, como você verá agora. Entre suas principais maravilhas, o Parque Nacional dos Vulcões e as Montanhas Virunga são apenas alguns dos tesouros naturais que Ruanda tem a oferecer. No Parque Nacional dos Vulcões, os picos imponentes dos vulcões se erguem majestosamente contra o céu, criando um cenário espetacular para a rica biodiversidade que habita suas encostas. O nome do parque vem dos vulcões imponentes que o dominam, como o Monte Karisimbi, o Monte Bizoque e o Monte Muhabura, cujas silhuetas se destacam no horizonte como eternos guardiões dessa terra. Esses gigantes majestosos não apenas oferecem um espetáculo visual de tirar o fôlego, mas também proporcionam um habitat vital para várias espécies, incluindo os majestosos gorilas da montanha, cuja presença acrescenta ainda mais grandiosidade a esse reino natural. As Montanhas Virunga, por sua vez, são um espetáculo de grandeza e mistério. Essas majestosas montanhas, cobertas por densas florestas e envoltas em névoa, abrigam uma rica diversidade de vida selvagem. Entretanto, essas montanhas também enfrentam desafios, como a caça ilegal e a destruição do habitat, que ameaçam a sobrevivência das espécies, principalmente do gorila da montanha.
Esses majestosos primatas são alvo de caçadores ilegais devido ao valor de suas partes do corpo no mercado negro. A caça ilegal representa a principal ameaça à sobrevivência desses animais incríveis e é um dos desafios mais importantes para a conservação dessa espécie que, infelizmente, está em perigo de extinção. A maravilha natural de Ruanda é tão grande que, no ano de 2008, tornou-se um dos primeiros países do mundo a proibir sacolas plásticas, ajudando o governo ruandês a proteger o meio ambiente e a fascinante beleza natural do país. Outro dos lugares mais incríveis de Ruanda é o Rift Valley. Essa vasta fenda, que se estende do norte da Síria até Moçambique, é muito mais do que apenas uma fissura na terra. É uma cicatriz dos movimentos maciços da crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Suas paredes íngremes, esculpidas pela mão invisível do tempo, parecem contar uma história antiga e enigmática, como se fossem as cicatrizes de um antigo conflito entre forças titânicas. Das alturas, o Rift Valley cria a ilusão de ter dividido a África em duas metades, como se estivesse revelando os segredos escondidos nas profundezas da Terra. É um lugar onde o tempo parece ter parado para nos permitir contemplar a grandeza da natureza em sua forma mais primitiva e poderosa. Mas, apesar de lugares tão maravilhosos como esses, Ruanda é um país com pouquíssimos turistas, e muito poucos sabem sobre esses lugares incríveis que você descobriu agora. Embora não seja surpreendente que seja assim, pois quem sabe a terrível tragédia que abalou esse país há apenas algumas décadas, é normal considerar que pode ser muito perigoso visitar esse país. Tão perigoso quanto o que aconteceu em Ruanda, em apenas algumas horas, e que quase ninguém previu? Em uma explosão de violência sem precedentes, um extermínio monstruoso foi desencadeado em Ruanda no dia 7 de abril do ano de 1994, resultado de décadas de tensões étnicas e políticas na região. Em apenas algumas horas, milhares de pessoas foram brutalmente massacradas, deixando cicatrizes indeléveis na história desse país e na consciência de grande parte do mundo. É difícil resumir tanta barbárie e loucura em apenas alguns minutos. Mas nós do Mundo Sem Censura vamos tentar resumir da melhor maneira possível, para que você possa entender facilmente a desgraça que aconteceu aqui. O genocídio em Ruanda foi um dos episódios mais sombrios da história recente, e foi o resultado de décadas de tensões étnicas e políticas nesse país. Essas tensões remontam à época da colonização belga, quando os belgas introduziram políticas de divisão étnica e privilégios para o grupo étnico de elite Tutsi, enquanto marginalizavam e oprimiam o outro grupo étnico de Ruanda, o Hutu. Foram os belgas que os dividiram institucionalmente como castas, embora não houvesse nenhuma característica étnica ou linguística específica que os diferenciasse. Dessa forma, a minoria Tutsi, cerca de 15% da população do país, foi estabelecida como a casta dominante, enquanto a maioria Hutu, os restantes 85%, foi considerada uma casta subordinada, sujeita até mesmo a regimes de trabalho forçado. Esse tratamento desigual, mantido ao longo dos anos, acendeu um estopim que acabaria levando à mais desumana das tragédias que ocorreria mais tarde. Esse ódio entre os grupos étnicos Tutsi e Hutu se intensificou com o tempo devido à discriminação perpetrada pelos grupos de poder e à violência racial permitida pela política colonial belga. Os belgas concederam aos Tutsis posições de poder e privilégios, fomentando essa percepção de superioridade racial entre os Tutsis e o ódio entre os Hutus. Essa divisão e discriminação criaram um clima de hostilidade e desconfiança entre esses dois grupos étnicos. Por fim, quando os belgas abandonaram o controle direto de Ruanda, deixaram um país profundamente dividido e ressentido. A independência de Ruanda em 1992 não trouxe reconciliação e igualdade entre Tutsis e Hutus, mas o contrário. Os Hutus assumiram o poder após a independência, devido à sua maioria numérica, promovendo a exclusão dos Tutsis anteriormente dominantes, alimentando o ressentimento e o ódio entre esses dois grupos étnicos. Finalmente, em 1994,
ocorreu uma tragédia quando o presidente Hutu de Ruanda foi assassinado em um ataque ao seu avião. Esse evento desencadeou uma onda de violência organizada por extremistas Hutus, tanto contra toda a população Tutsi, quanto contra os Hutus moderados que se opuseram ao massacre. Durante aproximadamente 3 meses, milhares de Tutsis e Hutus moderados foram mortos em uma campanha de violência sem precedentes, enquanto a comunidade internacional assistia em silêncio. O ódio visceral e a violência desenfreada que caracterizaram o genocídio de Ruanda deixaram marcas profundas na nação e em grande parte do mundo, lembrando-nos das terríveis consequências da intolerância e da discriminação racial. Se você quiser saber mais sobre essa triste realidade, há um filme famoso chamado Hotel Ruanda, que conta a história real de um homem chamado Paul Rusesabagina, como gerente do antigo Hotel des Mille Collines, e como ele conseguiu salvar centenas de vidas durante essa tragédia. Esse é um dos principais motivos pelos quais, até hoje, e apesar das muitas maravilhas que se concentram nesse país mágico, Ruanda é um dos destinos menos visitados do mundo. Uma das características mais positivas do país e de suas perspectivas futuras é que Ruanda conseguiu superar a adversidade e emergiu como poucos lugares no mundo, tornando-se um exemplo de reconciliação e progresso, o que a levou a ser considerada atualmente como a Suíça da África, devido ao seu impressionante desenvolvimento social e econômico. Um dos principais fatores dessa potência econômica emergente tem sido o foco na diversificação econômica e na atração de investimentos estrangeiros. Foi promovido um ambiente favorável aos negócios, o que resultou no aumento dos investimentos e no crescimento econômico do país. Sua capital, Kigali, reflete esse progresso com infraestrutura moderna e um estilo de vida próspero. A cidade é um centro econômico e cultural vibrante, com uma classe média crescente e uma variedade de opções de entretenimento. Além disso, Ruanda ganhou a reputação de ser um dos países mais seguros e estáveis do continente. O governo de Ruanda investiu em áreas como saúde e educação para melhorar a qualidade de vida de sua população. Essas políticas contribuíram para reduzir a pobreza e melhorar o acesso a serviços básicos. Com um baixo índice de criminalidade e estabilidade política, Ruanda se tornou um destino atraente para investimentos e turismo na África, destacando-se como um exemplo de sucesso econômico e social na região. Além disso, o governo implementou políticas inclusivas e programas de reconciliação que contribuíram para sanar as divisões étnicas e promover a coesão social, tornando Ruanda um dos países mais atraentes e seguros do continente africano. Entre suas melhorias, Ruanda fez uma reviravolta tão grande nas diferenças raciais e de gênero que se tornou o país com o maior número de mulheres parlamentares do mundo, com uma representação de 61% de mulheres em relação aos homens em suas cadeiras. Há vozes que indicam que essa realidade é mais uma estratégia para atrair investimentos e tornar atraente a marca de uma nova Ruanda, um país na vanguarda do feminismo, civilizado e respeitável, e, acima de tudo, totalmente contrário ao banho de sangue que mergulhou o país na barbárie. Com ou sem estratégia, é verdade que esse país abriga práticas extraordinárias na vida das mulheres, como aquela com a qual começamos este vídeo, a de preservar uma tradição conhecida como Kunyaza, segundo a qual um homem deve saber e aprender a estimular uma mulher antes de ter relações íntimas, para ajudá-la a atingir um clímax tão explosivo e intenso que não conseguimos encontrar palavras para nos referirmos a ele com mais detalhes. Essa prática tradicional originária de Ruanda foi transmitida por gerações e é uma parte importante da cultura sexual de Ruanda. Caracteriza-se por seu foco no prazer feminino e na estimulação genital durante as relações íntimas, como uma forma de arte erótica em que a comunicação e o prazer mútuo entre os parceiros são valorizados. Além disso, a alta fertilidade em Ruanda pode ter muito a ver com a manutenção dessa tradição de Kunyaza, pois é uma prática que promove a reprodução e a continuidade da família. Pensando nisso, aproveitamos para lhe perguntar: você acha que o Kunyaza pode ter algo a ver com a felicidade e a fertilidade desse país?
O que mais o surpreendeu em Ruanda? Você gostaria de visitar esse país? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois essa é a melhor maneira de fazer parte deste canal e nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você os melhores vídeos todas as semanas. Para tentar responder à pergunta que esperamos que você tenha respondido, de acordo com dados do Banco Mundial, Ruanda tem uma das taxas de fertilidade mais altas do mundo, com uma média de mais de 4 filhos por mulher no ano de 2020, algo que parece ter uma relação direta com tradições como o Kunyaza. Essa tradição e essas mudanças positivas têm muito a ver com o motivo pelo qual, em muitos dos últimos relatórios de felicidade mundial das Nações Unidas, Ruanda ocupa uma posição de destaque entre os países mais felizes da África. Um dos mais felizes e também um dos mais limpos não só da África, mas também do mundo, pois além de estar entre os poucos países que proíbem sacolas plásticas, seus espaços públicos são sempre extremamente limpos e geralmente não há lixo por perto devido a essas leis. Além disso, se você quiser visitar Ruanda, saiba que ao entrar no país, sua bagagem será verificada por funcionários e será solicitado que você retire todas as sacolas plásticas que tiver. Para promover esse estilo de vida saudável e sustentável, Ruanda implementa um dia sem carros todos os meses. Nesses dias, as ruas de Ruanda ficam cheias de pessoas correndo, andando de bicicleta, patins ou praticando qualquer outro tipo de esporte ao ar livre. Mas todos os veículos motorizados são proibidos. Mas há outros dias especiais nesse país fascinante, como o dia conhecido como o Muganda ou Dia do Trabalho. O Muganda ocorre todo o último sábado do mês. Nesse dia, é obrigatório que, das 8 às 11 horas da manhã, as pessoas de todo o país participem de projetos comunitários. As tarefas incluem limpar ruas, cuidar de jardins ou ajudar a construir escolas. A ideia por trás dessa prática não é apenas manter as coisas limpas e arrumadas, mas também ajudar a unir os grupos étnicos Hutu e Tutsi, após seu trágico e devastador passado. Graças a essas políticas, Ruanda conseguiu manter algumas das menores taxas de emissão de CO2 do mundo. No ano de 2022, ficou em 6º lugar nessa classificação positiva, destacando-se como um dos países com as menores emissões de CO2. Sua bela natureza e suas majestosas montanhas provavelmente também têm muito a ver com isso, e Ruanda também é conhecida como a Terra das Mil Colinas por causa de suas inúmeras montanhas. Maravilhas que o país também tenta refletir em sua bandeira. Esse desenho, com listras horizontais azuis, amarelas e verdes, e um sol amarelo com 24 raios no canto superior direito, representa a exuberante vegetação de Ruanda, banhada pela constante luz amarela do sol, ao mesmo tempo em que promove a unidade nacional, o respeito pelo trabalho, o heroísmo e a segurança entre a população ruandesa. Unidade e união que levaram Ruanda a se tornar um dos primeiros países do mundo a usar drones futuristas para entregar sangue, medicamentos e equipamentos médicos a vilarejos remotos e de difícil acesso, mesmo aqueles escondidos na densa selva, no ano de 2018. Graças a essa inovação, as comunidades rurais de Ruanda podem solicitar ajuda ou suprimentos por mensagem de texto e recebê-los com eficiência por meio desses drones. Um país que, apesar de não ter muitos recursos naturais ou acesso ao mar, tornou-se um dos países mais inovadores do mundo, estando entre os 5 países mais desenvolvidos do mundo desde 2000. Tudo isso, juntamente com as tradições e a consciência social que você conheceu neste vídeo, fazem de Ruanda, hoje, o 9º país com maior igualdade de gênero do mundo e o país com maior igualdade de gênero da África, de acordo com o relatório do Índice Global de Diferença de Gênero do ano de 2020. Como você viu, Ruanda é um dos países com um dos passados mais trágicos do planeta, mas apesar disso, hoje se destaca como um exemplo de progresso e esperança no continente africano e no mundo, com maravilhas e tradições que tornam essa nação única. Nós do Mundo Sem Censura esperamos que este passeio pelos mistérios da fascinante e promissora Ruanda tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Com isso em mente, e com o esforço necessário para fazer esses vídeos,
Gostaríamos que você nos deixasse uma curtida e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.